Cumprimentando a todos que nos acompanham semanalmente aqui no canal Cegueira e Solidariedade, o tema que vou abordar essa semana versa sobre a questão da cooperação em tempos de pandemia. Afinal, tanto no cenário mundial quanto brasileiro, vivemos tempos estranhos, difíceis e de grandes crises. Crise política, econômica, sanitária, ambiental, enfim, uma grande crise civilizatória. Diante disso é que eu proponho a referida reflexão. Etimologicamente, a palavra cooperar é proveniente do latim cooperare, igual a colaborar. O prefixo co significa ou denota operar, trabalhar, exercer algo simultaneamente, junto ou coletivamente. A cooperação é uma das características inerentes à sociedade humana. É da condição humana também conviver e estabelecer relações de interdependência com o outro. As práticas de cooperação humana ocorrem desde a antiguidade até a atualidade. Assim, a cooperação pode proporcionar maior fortalecimento coletivo para alcançar determinados objetivos, metas e obter resultados individuais ou coletivamente almejados. Portanto, cooperar pode significar a superação das nossas inseguranças, medos e fragilidades individuais ou coletivas. O cooperativismo pode ser operacionalizado também por meio de uma cooperativa, que pode ser de produção, distribuição ou consumo. A cooperação, como princípio humano, pode e deve começar ainda em casa, na família, na escola, na rua, no trabalho, no lazer, dentre outros lugares. Ajudar, auxiliar, colaborar em prol de algo ou do bem comum é um ato cooperativo. Portanto, nesta sociedade capitalista de alta competitividade, nestes tempos sombrios de pandemia, difíceis, estranhos e bicudos, propõe-se a ampliação das relações de solidariedade, confiança e de cooperação para enfrentar a situação e alcançar a superação. Agradeço a todos pela atenção e sugiro refletir e agir em prol da cooperação. Um forte abraço, cooperado a todos. Hoje peço emprestado as artes de alguns dos gigantes que por aqui passaram. José Saramago, escritor português do século XX e inspirador desse canal, em seus escritos registrou: aprendi a não tentar convencer ninguém. O trabalho de convencer é uma falta de respeito, é uma tentativa de colonizar o outro. O paradigma da colonização encontra-se investido de outros tão violentos e bárbaros quanto, que são os paradigmas da conquista, da submissão, da sujeição. Uma vez que se toma consciência disto, eis que ficam visíveis as chaves que abrem até bolas de ferro. Lou Salomé, pensadora russa nascida no século XIX, à sua maneira advertiu: ouse tudo, não tenha necessidade de nada, não tente adequar sua vida a modelos, nem queira você mesmo ser um modelo para ninguém. Quanto alívio, quantos fardos deixados para trás, em especial os da moral, do poder e da eterna vigilância de uma imagem imaculada. Frida Kahlo, artista plástica mexicana do século XX, registrou em seus escritos que não quero que penses como eu, só quero que penses. Que belo convite para fugir da gaiola, planar horizontalmente, pela perspectiva da coexistência, da diversidade, em meio a vastas e variadas paisagens. O escritor contemporâneo britânico-jamaicano Stuart Hall, numa oportunidade, proferiu: não me interessa fazer adeptos, antes me interessa ampliar o debate. Pronto, e lá se foram ainda mais amarras desta rede. Como preciso encerrar esta fala, reapresento um conselho que foi dito ainda no século XIX pelo poeta francês Paul Verlaine, que dizia mais ou menos assim: música, antes de mais nada. Olá, seja bem-vindo ao canal Cegueira e Solidariedade.
A pandemia do Covid-19 nos coloca diante de situações paradoxais. No plano vital, basta um vírus, um ser invisível para nos lembrar do caráter contingente, não necessário da vida humana. Ou ainda de que, se insistirmos na infundada primazia da vida humana sobre as outras formas de vida, estaremos nos condenando a enfrentar, em ciclos de tempos cada vez menores, novas pandemias e com elas o aniquilamento de milhares de vidas, e entre elas a vida da espécie humana. No plano social, político e econômico, o vírus Covid-19 nos convida a reconhecer que não há uma divisão entre vida, economia e política. Um único vírus paralisou a economia globalizada mundial, lançou o modelo econômico da plena produção, do pleno consumo, do crédito e do débito, do endividamento diário em ritmo avançado de recessão. Ainda nesta direção, a pandemia do coronavírus, em sua devastadora disseminação, demonstrou a insustentável leveza do ser, da dinâmica da globalização em seu caráter neocolonial, ou numa versão mais contemporânea em sua condição neoimperialista. Ou seja, demonstrou o caráter falacioso da decantada liberdade de comércio mundial, controlada pelos países centrais, em detrimento dos países emergentes e periféricos. Tal condição se evidencia nas significativas diferenças de investimentos dos recursos públicos destinados para o enfrentamento da pandemia por parte dos países, ou ainda a renda per capita de povos e de países. Ou seja, foi necessário a explosão de uma pandemia ceifando milhares de vidas para que se apresentasse ao mundo as profundas distorções políticas, econômicas e vitais sobre as quais se assentava e se assenta a dinâmica de um mundo globalizado, de plena produção e de pleno consumo, de escandalosa concentração de riquezas por parte de indivíduos, de fundos de investimentos, de conglomerados industriais globais, e a disseminação da miséria e da pobreza extrema em largas parcelas da população mundial. Diante destes paradoxos e da ausência de qualquer garantia em relação à possibilidade de aprendizado dos indivíduos e das sociedades humanas, talvez ainda seja reconfortante pensar que tenhamos alguma chance de sairmos melhores desta pandemia, na medida em que ela nos instiga a constatar que não há dissolução entre economia e vida. A promoção de uma determinada forma de economia pode promover a vida ou condená-la à sua aniquilação. Seria preciso avançar a passos largos na compreensão de que é a vida em sua totalidade que necessita assumir a centralidade da economia, do cuidado, e não meramente a vida humana. Seria preciso definitivamente compreender a necessidade do abandono da economia do pleno consumo, das mais diversas formas de vida, dos recursos naturais, da relação que o indivíduo estabelece consigo mesmo e das relações que estabelece com outros indivíduos. Seria preciso urgentemente abandonarmos a economia que confere status aos consumidores, estes seres humanos que somente conseguem estabelecer relações de destruição com a vida, com o mundo, consigo mesmos, com os outros. Seria ainda preciso abandonar o Estado, esta agência do capital financeiro, e sua promoção da economia do cálculo, de custo e benefício da morte. Seria preciso que definitivamente compreendêssemos que economia é o resultado dos nossos comportamentos, de nossos desejos, de nossas vontades, de nossas formas de subjetivação, daquilo que deixamos que façam conosco, a partir dos quais estabelecemos a multiplicidade de relações vitais e de poder que conformam o mundo em sua totalidade. Seria interessante abandonar a reducionista concepção de economia ancorada na produção, no consumo, na acumulação de capital. Sob tais pressupostos, o primeiro e mais urgente desafio apresentado pela pandemia é salvar vidas, valorizar a vida e respeitar o luto, refletir sobre a morte. O segundo, e tão urgente quanto o primeiro, é repensarmos a economia política, fundada na preservação e promoção da vida em sua multiplicidade de formas necessárias ao equilíbrio ambiental, a partir do qual a vida pode prosperar. Este desafio pertence a todos nós e é inadiável. Um exemplo bem didático de cegueira e solidariedade é observar um governante que está evidentemente mais preocupado com a composição da Polícia Federal e a segurança impunível de sua família do que com o contexto pandêmico, do qual o Brasil já se tornou o epicentro.
em meio a contextos que beiram e, nos piores casos, atingem o colapso, como é o da pandemia, que podemos observar nitidamente como as relações de poder podem categorizar os olhares sobre as realidades, nas dimensões econômica, social, política e cultural. A preocupação etimológica com o princípio do que era a política na Grécia Antiga, do cuidado com a vida pública, com a esfera pública, com o bom e o belo uso da razão para servir ao bem comum acima dos interesses individuais, define a inconsistência ontológica do conceito nos dias de hoje. 3 gravações anteriores realizadas fazem parte da temática A Pandemia do Coronavírus, Disciplina, Controle e Cuidado de Si. Essas 3 gravações anteriores são tópicos que constituem um texto de 30 páginas escrito por mim e que será publicado em outubro como parte de uma obra escrita por 9 mãos. Recomendo a leitura desse texto escrito porque se construa uma compreensão mais profunda das 3 gravações cuja temática já anunciei. Hoje quero tirar algumas conclusões dessas 3 gravações. Na atual geração, cerca de 90% da humanidade está subutilizando a sua existência, no sentido de que sacrifica o presente para viver o futuro. Isto significa destruir o sentido da existência no atual estágio evolutivo da espécie humana. Se ficarmos concentrados apenas no futuro, o presente não acontecerá porque a humanidade vive a vida além de onde os seus pés pisam. Se a humanidade não cuidar de si mesma agora, não terá condições de viver o futuro com dignidade e igualdade entre os indivíduos. A pandemia serve para frear na humanidade o movimento frenético sem propósito objetivamente humano. Outro ponto importante a ressaltar: existe uma errônea e injusta distribuição de riquezas entre os homens no momento presente da humanidade. A pandemia mostrou que não adianta ter tudo e não ser nada, ou viver de forma triste e insegura. Ou seja, que todos temos uma igualdade na condição humana ao viver o momento presente. A desigualdade nada mais é do que a tolice da ignorância e arrogância de alguns ricos sobre a grande maioria em condição de extrema pobreza. Ou seja, é a vaidade tola de alguns poucos serem admirados porque podem viver situações exclusivas que transformam a desigualdade em condição de desumanidade dos demais seres humanos. Nesse momento, essas poucas pessoas percebem que o privilégio não tem valor nenhum diante da pandemia que atinge a todos, sem distinção de cor, raça, situação financeira, poder, etc. A pandemia mostrou a lição de que isso não pode continuar assim tão desigual. A pandemia traz consigo o indicativo de que temos que aprender a cuidar de si e de nós mesmos a partir de agora, para que no amanhã possamos, tanto nós como as futuras gerações, viver em melhores condições que temos hoje. A pandemia veio para ensinar também que, mesmo no seio do isolamento social confortável para alguns, é impossível viver tranquilo e em paz. Por quê? O sentimento de tristeza e insegurança sempre nos acompanhará ao longo da duração da pandemia e até mesmo depois, quando ela passar. Porque estará latente na consciência desses poucos privilegiados o sentimento de angústia e tristeza vividos durante a mesma. O que se quer afirmar é o dilema. Ou a humanidade se regenera pela mudança a favor de uma vida mais digna e humana para todos,
ou outras pandemias varrerão o ser humano da face da planeta. A pandemia é uma grande chance que a humanidade e o ser humano está tendo para renascer com outras formas de pensar e de viver. A forma escolhida para nos fazer pensar sobre a necessidade de mudança no íntimo de cada um e da humanidade inteira não foi a guerra, pois essa certamente trairia sentimentos de ódio, rancor e divisões, mas a forma escolhida foi a pandemia, possibilitando que aflorasse na humanidade o reaprendizado do sentimento do amor a si mesmo, ao próximo, a solidariedade, o querer bem aos outros, enquanto oportunidade única de que a humanidade continue evoluindo e se aperfeiçoando cada vez mais. O fato de a pandemia ser uma forma de contaminação global e não pontual trouxe a grande lição para compreender que, nas múltiplas relações humanas, não pode existir preconceito, soberania tola e arrogante de um sobre o outro, desigualdade ou qualquer outra forma de vida em condições desumanas ao longo do tempo útil da existência que temos. Por último, a lição que devemos tirar é que a igualdade entre os homens deve prevalecer, porque qualquer comportamento ou sentimento de desigualdade que gera desumanidade entre as pessoas nas múltiplas relações que constrói no mundo inteiro e ao longo da existência, deve ser superado ou até banido para que prevaleça o bem-querer para ser melhor do que somos.